Você já deve ter percebido as mudanças no cenário tributário esse ano. Recibo eletrônico, nota fiscal de serviços, várias ações estão sendo direcionadas e coordenadas para a área da saúde. Só que ações que não começaram agora. São ações que estão trazendo uma forte atuação do fisco, uma forte tendência de uma fiscalização eletrônica, mas é algo que vem sendo construído há mais de 20 anos. Eu vou contar agora como que isso está sendo construído. A fiscalização eletrônica, ela vem sendo desenvolvida desde 2003. Em 2003, com a emenda constitucional 42, as administrações tributárias fizeram uma integração para trabalharem de forma coordenada e estratégica, compartilhando dados cadastrais e fiscais. Na época, os dados já eram eletrônicos, mas não tinha uma efetividade. Então esses dados passariam a ser digitais e passariam a ser compartilhados. Em 2004, no primeiro encontro nacional dos administradores tributários, foi desenvolvido um projeto chamado Sistema Público de Escrituração Digital, que deu origem à sigla SPED, que muita gente conhece como declaração. Dentro desse projeto, visava desenvolver essa plataforma digital para aumentar a efetividade da fiscalização e, consequentemente, a arrecadação. Isso foi desenvolvido de forma muito rápida. Já em 2005, eles assinaram 2 protocolos de cooperação para desenvolvimento desse projeto. Em 2006, foi o marco inicial desse estudo, que eu venho desenvolvendo desde então, foi ativado o mega computador da Receita Federal, construído nos Estados Unidos, que utiliza do software ARPIA, desenvolvido pelo ITA e pelo Unicamp, um investimento pesado. Atualmente, o software ARPIA ele é referência em fiscalização mundial. E foi possível através desse mega servidor batizado de T-Rex. Depois que o T-Rex foi ativado, uma plataforma digital que herdou o sobrenome SPED foi ativado. E através dessa plataforma, que passaria a ser alimentado não só com declarações digitais, mas com documentos eletrônicos, seria possível o cruzamento e a rastreabilidade dessas informações. Entenda bem, o governo sabe que o contribuinte brasileiro sonega. Ele não tinha ferramenta adequada para cobrar, para fiscalizar. Então foi necessário criar um projeto para que essas ferramentas fossem desenvolvidas em um ecossistema tributário que inclui Receita Federal, estaduais, municipais e previdenciária. E isso foi possível com a integração que aconteceu em 2003. O servidor, ele só foi uma ferramenta que permitiu essa plataforma digital, onde se deu início a uma nova era da fiscalização. Declarações que até então eram eletrônicas, mas editáveis, que dependiam de um contador colocar informação, passaram a ser cada vez mais digitais. Hoje, as declarações elas são extraídas de um sistema contábil e enviadas para uma plataforma digital, que seria a plataforma SPED, que faz parte do software ARPIA. Não só isso, a gente vê ações coordenadas e estratégicas dessa integração das administrações tributárias. Foi quando surgiu a nota fiscal eletrônica. Para quem não se recorda, antes da nota fiscal eletrônica, a nota fiscal ela era emitida através de um bloco de notas físico, com várias vias, e o empresário ele precisava colocar carbono e emitir essa nota à mão. Então não existia um código padrão para produtos, operações, e dependia muito do contador pegar aquelas informações e repassar para o fisco. A nota fiscal eletrônica foi um grande avanço dessa nova era da fiscalização, onde o documento deixou de ser físico e passou a ser eletrônico. Através do XML, que é o arquivo eletrônico da nota fiscal, inclusive, é algo que muita gente não sabe. O documento físico que a gente recebe não é a nota fiscal. Aquele documento físico se chama DANF, Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.
A nota fiscal eletrônica é também um arquivo eletrônico chamado XML, cheio de códigos que permite o governo rastrear vendedor, comprador, produto, operação, valores, inclusive a negociação, a fatura, quantas parcelas, o valor de cada parcela e o vencimento. Só que foi em um momento que o documento fiscal não era muito utilizado. Em um momento que o comércio não oferecia e o consumidor também não exigia. E também em um momento em que muitas empresas no Brasil ainda eram irregulares. Então houve duas ações coordenadas e que eu acho extremamente estratégica. Uma delas, a MEI, que surgiu com o objetivo de regularizar as empresas informais. Foi muito incentivada como uma ação para regularizar pagando pouco. Uma outra ação que eu também achei muito mais estratégica do que as MEIs foi o CPF na nota. Isso só demonstra a força da integração da administração tributária. O CPF na nota foi um projeto nacional desenvolvido e aplicado pelos estados. Fato que nós temos Nota Paraná, Nota Paulista e cada estado tem sua nomenclatura com a mesma finalidade, com o mesmo layout, inclusive com o mesmo slogan. Informe CPF na nota, recupere parte do imposto e concorra a prêmios de até 1 milhão. Quanto mais CPF, mais chance de ganhar. Uma ação estratégica para o governo incentivar o consumidor a exigir a nota fiscal, sem perceber a mudança que isso impactaria no cenário econômico do Brasil. E aí a gente via casos em que um amigo ganhou um prêmio de R$10, outro amigo ganhou R$20, e isso incentivava as pessoas. Opa, eu também quero ganhar alguma coisa. E isso fomentou demais o banco de dados. Projetos escalonados. A nota fiscal, a princípio, ela foi aplicada à indústria. Em um outro momento, ao comércio. Então a gente já via uma ação coordenada entre a Receita Federal e a Receita Estadual. Em um determinado momento, em meados de 2015, essa ação começou a ser direcionada no imposto de renda à pessoa física e a criar uma tendência na área de serviços, onde, dentro do nosso estudo, visávamos 3 áreas com forte tendência de atuação, forte tendência de serem o alvos da Receita Federal: a área da saúde, imobiliária e jurídica. E já no primeiro ano de mudanças na declaração do imposto de renda, ficou evidente que a área da saúde seria o primeiro alvo da Receita Federal. Fato que na declaração do imposto de renda, o número do CPF do titular do pagamento e o CPF do beneficiário do serviço foi uma informação nova, cobrada na declaração do imposto de renda. Não só isso, o paciente também precisava informar o número do CPF ou do CNPJ desse profissional da saúde. O momento em que profissionais da saúde que atuavam na época devem se recordar o número grande de ligações de pacientes que pediam o CPF ou CNPJ, porque na época o carimbo constava CRM, CRO e não tinha o número do CPF ou do CNPJ. E os pacientes ligavam: doutor, me passa o número do CPF, me passa o número do CNPJ. Mas por quê? Porque meu contador precisa para declarar no meu imposto de renda. Isso foi uma evidência. Identificamos em 2015 que gerava uma forte tendência na área da saúde. E isso não foi a única mudança na declaração do imposto de renda. Foi um período também que passaram a ser exigidas número de Renavan, matrícula, inscrição municipal, dados do imóvel como metragem, endereço, CNPJ dos bancos. E qual foi o objetivo dessa ação coordenada? Criar rastro dos dados de investimento. Então entenda bem, para onde vão os nossos recursos? O recurso que a gente recebe. Qual o destino? Ou a gente gasta ou a gente investe. Então a melhor forma do governo saber qual a nossa renda real é rastreando aonde gastamos, aonde investimos. E muita gente deve se recordar, em meados de 2016, o tema malha fina. Por quê? Muita gente caiu na malha fina nesse período. E nem sempre foi por causa de cobrança, por causa de arrecadação. Muitos
caíram na malha fina para prestar contas à Receita Federal. A partir do momento em que o governo colocou informações específicas na declaração do imposto de renda, foi permitido que o robô fizesse esse cruzamento de dados. Então imagine comigo, cai lá no banco de dados do software Arpia o número da matrícula do imóvel. O robô olha, eu não tenho informação desse número, eu não tenho informação desse imóvel. Logo, ele notifica o contribuinte, coloca o contribuinte em malha fina e esse contribuinte presta conta à Receita Federal e passa as informações que até então não estavam no banco de dados. Se você pensar, é a mesma estratégia das grandes empresas de tecnologias mundiais. Elon Musk, por exemplo, ele vem buscando dados, ele vem formando um banco de dados para hoje formar essa potência. E da mesma forma o governo ele vem fomentando o banco de dados para que fosse possível criar uma fiscalização, uma rastreabilidade e o cruzamento de dados, porque o robô precisa de dados para cruzar. Então, a gente acha que para por aqui, mas não. O governo ele consegue, de certa forma, rastrear o que a gente gasta e rastrear aonde a gente investe. Mas até então ele não conseguia rastrear a nossa movimentação financeira, que começou a ter uma ação estratégica a partir de 2018, com o fomento de operações eletrônicas como cartão de débito, cartão de crédito, bancos digitais e o Pix. Isso criou uma movimentação eletrônica. Eu lembro em meados de 2000, o comércio costumava dizer que a venda no cartão de crédito era garantida, porque poucas pessoas tinham cartão de crédito. Cartão de crédito era uma realidade para poucos. Eu me recordo, no meio da minha família, que eram pequenos empresários, até eles comentarem assim, olha, se for receber no cheque, toma cuidado. Olha, desde quando a pessoa é cliente no banco, e evita cheques como o Banco do Brasil, que tinha o hábito de voltar sem fundo. Então a gente vê que em pouco mais de 20 anos o cenário mudou. O cartão de crédito que era para poucos, hoje é para todos. Todos têm um cartão de crédito. Não precisa às vezes nem comprovar renda para ter um cartão de crédito. E o Pix substituiu um dinheiro em espécie. A gente não utiliza mais dinheiro em espécie. E eu conto experiências próprias minhas. Às vezes a gente vai tomar um cafezinho. O preço do café, vamos supor, R$7. Eu costumo pagar com uma nota de 10, não é nota de 50, nota de 100. E o que eu mais ouço no comércio, eu não tenho troco. Então, a movimentação financeira foi incentivada de uma maneira eletrônica. E a gente entrou nesse sistema, onde hoje é possível um rastreio do consumo, do investimento e também da movimentação financeira. Esse projeto continuou avançando e em 2023 foi possível um start na reforma tributária. Entenda, reforma tributária não está só voltada a tributos. Reforma tributária também quer dizer o sistema tributário. E a cobrança e a fiscalização fazem parte desse sistema tributário. E em 2023, as coisas começaram a acontecer. No começo do ano, uma ação coordenada foi uma mudança de novo na declaração do imposto de renda. O número do PIS passou a ser uma informação obrigatória para quem declarava ser autônomo. E em meados de novembro, era muito comum ouvir nos meios de comunicação, em jornais da Globo, SBT, sobre o possível fim da desoneração da folha de pagamento. Qual que é a finalidade dessas duas ações? Aumentar a arrecadação previdenciária. Vou explicar até de uma forma didática. O fim da desoneração da folha de pagamento quer representar o quê? O fim da desoneração representa a reoneração. O principal encargo da folha de pagamento é o INSS, que é uma contribuição previdenciária. Fato que, se registrar uma doméstica, um empregado, um autônomo ou que sejam uma retirada de prolabore, eu desconto o INSS. Então, de uma forma bem resumida, o fim da desoneração da folha de pagamento representa a reoneração da contribuição previdenciária. Uma forte tendência porque muita gente acha que contribuição previdenciária ou INSS é facultativo.
E não é. Existe sim a modalidade facultativa, mas devemos pagar a contribuição previdenciária sobre a nossa renda. E a força da integração aumenta o risco da cobrança. Por quê? Hoje, a base de dados da Receita Federal é compartilhada com a Receita Previdenciária. Uma ação muito discreta, que aconteceu em meados de 2018. A Receita Federal fez a integração com a Receita Previdenciária e a Secretaria da Receita Federal virou Receita Federal do Brasil. Se vocês perceberem, não existe mais agência da Previdência Social. Para corrigir um cadastro da Previdência, do INSS, ou você procura a Caixa Econômica Federal ou procura a Receita Federal. Então, com essa integração, a Receita Previdenciária consegue olhar a movimentação e cobrar aquele imposto de INSS que não estava sendo pago em cima da renda. Mas qual o motivo de aumentar a contribuição previdenciária? Qual o motivo de cobrá-la? Em 2023, o governo já anunciava que queria acabar com as filas da Previdência. E pensa comigo, para eu acabar com a fila da Previdência, eu preciso liberar os benefícios. Para liberar o benefício, eu preciso do recurso. E o governo já anunciava que existiam mais de 1,5 milhão de pessoas esperando o benefício da Previdência. E ainda em 2023, foi publicado um projeto onde criava benefícios para funcionários da Previdência que estendiam a jornada e autorizava a telemedicina para a perícia previdenciária. Para prosseguir com esse projeto de acabar com as filas da Previdência. 1,5 milhão de pessoas esperando benefício, 1,5 milhão de pessoas recebendo benefício, 1,5 milhão de eleitores. E não para por aí. Em 2023 também a MEI, prestadora de serviço, passou a ser obrigada a emitir a nota fiscal de serviço no padrão nacional. Isso aconteceu em setembro. A MEI até então não era obrigada a emitir nota. E foi uma exigência para as MEIs prestadoras de serviço. Mas por que MEI? Tem uma justificativa. Se a gente pensar, MEI, ele não gera um risco. Por quê? Porque ele já paga um valor fixo de arrecadação. Se a gente pensar em obrigar uma nota fiscal de serviço eletrônica no padrão nacional para todos os tipos de prestador de serviço, isso causa um certo risco, porque são regimes tributários que pagam o imposto sobre o faturamento, com base no faturamento. E o faturamento é gerado em cima da nota fiscal. Então pensa, se eu tenho problema na nota fiscal, eu tenho problema no faturamento e, consequentemente, eu tenho problema na arrecadação. E o governo não quer deixar de receber. Então a MEI foi estrategicamente usada para validar um documento que até então é municipal a nível nacional. Então esse processo está sendo avançado e em breve a nota fiscal de serviço será emitida numa plataforma federal, bem provável pelo BR e não mais pelo portal da prefeitura. E isso permitirá um rastreio e um cruzamento de dados também do serviço, que hoje está numa base municipal e não está no software ARPI. A partir do momento que a nota fiscal de serviço for nacional, ele vai alimentar o software ARPI e passará a ser cruzado, passará a ser rastreado. Uma ação coordenada com o recibo eletrônico, que foi lançado em abril de 2024. Até então, profissionais da saúde emitiam recibo à mão. Desde abril de 2024, o recibo passou a ser emitido através do aplicativo Receita Saúde. Evidência de que o público da área da saúde estava em foco, estava no alvo. O Receita Saúde permitiu a emissão facultativa do recibo eletrônico por meio dos profissionais da saúde, que se tornou obrigatório em janeiro de 2025. Um layout já criado no ambiente nacional para um público específico, onde a validação acontece de uma maneira mais rápida. Fato que em menos de um ano passou a ser obrigatório. E não é só a preocupação de como emitir, mas o que a emissão de um recibo eletrônico pode impactar. Você já pensou nisso? Recibo eletrônico é um documento eletrônico que alimenta uma base eletrônica. Então, o governo não vai mais esperar
a declaração do imposto de renda à pessoa física, que acontece uma vez por ano, para receber essa informação. Ele vai receber em tempo real. Isso também vai acabar bloqueando emissões de recibo com data retroativa, porque documentos eletrônicos precisam ser emitidas na data. Não podem ser emitidas com um prazo muito grande ou com datas retroativas. Então isso vai cada vez mais afunilando as ações da operação da área da saúde. O recibo eletrônico alimenta o Carnê-Leão Web. Para quem não sabe, o Carnê-Leão não é uma nova obrigatoriedade. A gente vê a força do sistema tributário. O Carnê-Leão é uma exigência desde 1974 e com o recibo eletrônico, o Carnê-Leão passará a ser fomentado, porque o recibo eletrônico alimenta o Carnê-Leão. E uma vez que alimenta o Carnê-Leão, te obriga a emitir e transmitir ele mensalmente. Para que não pague um imposto muito alto mensal, também será necessário o livro caixa mensal. E na declaração mensal, passa a ser necessário o tipo de despesa, que a gente informa como natureza de pagamento. E aí que causa um dos impactos para a área da saúde. A hora que eu seleciono o tipo de despesa, muitas despesas que até então eram dedutíveis para fins do imposto de renda, deixam de ser, aumentando o lucro líquido fiscal e, consequentemente, aumentando o imposto. Então, talvez a sua operação não mude, mas você vai sentir na hora da arrecadação. E isso tudo, ele vai alimentando de novo um sistema digital, que até então contava com uma nota fiscal eletrônica, que fazia o rastro do consumo de comércio, indústria. Agora teremos uma nota fiscal de serviço e o recibo eletrônico, que também alcança autônomos, que não têm CNPJ. Ações coordenadas com um único objetivo, a efetivação da fiscalização. Então nem sempre vai ser um aumento da carga tributária, mas com certeza vai ser uma ação para aumentar a arrecadação. Então você precisa ficar atento aos sinais. Não é necessário que o profissional da saúde, o médico, o dentista, aprenda contabilidade, aprenda tributário, mas é necessário que esse profissional receba orientações de maneira adequada para ele ajustar a sua operação e trazer mais segurança para a sua atividade, porque o barato pode sair caro. Não é sonegando que você vai pagar menos impostos e ficar livre do fisco. Na verdade, sonegar hoje é um risco muito grande, de você pagar pouco agora, mas daqui a alguns meses receber uma notificação e pagar muito mais do que deveria. E isso só aumenta as estatísticas. O IBGE, o Sebrae fazem alguns levantamentos, alguns estudos, onde mostra que 60% das empresas fecham em menos de 5 anos. Isso sem a ação coordenada de uma fiscalização eletrônica. Imagine quando a fiscalização começar, 60% vai ser um número baixo para aquelas empresas que passarão a ser notificadas e cobradas. Então tome muito cuidado. O nosso objetivo aqui é trazer essa informação para você ficar atento, que ações estão sendo realizadas para uma autocobrança. E isso vai também impactar você, porque não é mais um auditor que vai olhar a sua movimentação. Hoje é um robô. Hoje existe não só dados digitais, mas como também existe uma inteligência artificial que permite fazer todo esse cruzamento de dados e te notificar em tempo real. E chega um momento em que a informação é tão específica que tira o nosso poder de defesa. Então fique muito atento a essas mudanças. Vivemos literalmente um Big Brother brasileiro. Você acha que as informações são omissas, mas hoje o governo tem uma base de dados muito grande. Nós geramos dados e nós somos fiscalizados pelos dados que nós geramos. Ações que são comuns no dia a dia da operação podem representar um risco muito grande. Então procure uma assessoria, procure uma orientação técnica que vá te ajudar a te direcionar de uma maneira segura, para que você tenha paciência, para que você tenha paz para executar aquilo que você se formou para fazer, atender os seus pacientes. Conte conosco.
Se você quiser saber mais sobre como que isso pode impactar a sua atividade, quais os riscos isso pode correr, ou se de fato você está correndo algum risco, nos procure nas redes sociais, @yamani.contadores, @ricardo.yamani, @lica.yamani, e se inscreva aqui no canal.